O Céu e o Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Aqui nós temos mais um conjunto de estudo, de mais um novo capítulo que a gente vai iniciando, sobre as condições da alma no mundo espiritual. E sempre um aprendizado importante para nós, entendermos que a alma nunca morre. Por mais que tente matar a alma dos seres humanos, a alma continua viva no mundo dos espíritos, a alma continua viva sempre tomando as consequências de si mesma. Porque aquilo que nós fizermos aqui na Terra, assim nós chegaremos no mundo espiritual. As atitudes que nós tomamos aqui na Terra, nós chegaremos no mundo espiritual. E assim por diante, até que um dia a gente consiga se melhorar, a gente consiga se aperfeiçoar. Então, capítulo 6, criminosos arrependidos. O bom é que já estão se arrependendo, já estão chegando a um ponto de conversão para o bem. Porque muitos espíritos ficam perdidos no mundo dos espíritos, presos ao ódio, ao rancor, sem sequer pararem para pensar na possibilidade de se tentar melhorar. E é sempre bom quando a gente vai fazendo essas reflexões sobre a condição dos espíritos, dos criminosos arrependidos, para eles começarem a dar um novo toque, começarem a dar um novo ponto de entendimento para suas próprias vidas. Trabalhemos, pois, por nos melhorarmos, por nos policiarmos cada vez mais e começarmos a construir, em nosso mundo íntimo, as bases que nos conduzirão ao Pai. Verger, assassino do arcebispo de Paris. A gente vai vendo que o mundo hoje tem um conjunto de regras bem aceitas, apesar de estar numa situação muito delicada, muito complicada, mas ainda tem um conjunto de regras que são bem aceitas. Quando a gente olha para trás, que a gente vai estudar a história passada, o arcebispo assassinado deve ter sido um escândalo muito grande, e vamos ver então como ele está no mundo espiritual. A 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Cibour, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. O criminoso foi condenado à morte, executado no dia 30 de janeiro. Até o último instante, não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Por que será que ele matou? Quando a gente vê à primeira vista esse assassino de um arcebispo, a gente pensa em um fundamentalista, alguém de outra religião, algum ateu. Mas por que um jovem padre iria assassinar um arcebispo? Com as notícias que giram no mundo de hoje, dá para fazer várias conjecturas, mas não é nosso objetivo. Mas, embora seja um padre, assassina um arcebispo e vai até o fim sem nenhum arrependimento, sem nenhuma sensibilidade. Vamos ver? Evocado no mesmo dia da execução, deu a seguinte resposta: ainda estou preso ao corpo. Então a vossa alma não está inteiramente liberta? Não, tenho medo. Não sei, esperai que torne a mim. Não estou morto. Não é assim? Então, evocado no mesmo dia, queriam saber a situação dele. Deve ter tido uma grande comoção na época, apesar de não existir rádio, mas tinha os jornais que circulavam. E o boca a boca para notícia ruim é uma maravilha. Roda a cidade inteirinha e até o mesmo país. Arrependei-vos do que fizeste? Fiz mal em matar, mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. Evocar-me-eis de outra vez. E então ele pede para evocar outra vez. Ele tinha um caráter muito firme, muito austero, não aceitava determinadas situações. Então ele cometeu um crime, pagou com a morte. Vamos ver como que continua o estudo. Por que vos retirais? Se eu visse, muito me atemorizaria pelo receio de que me fizeste outro tanto.
Mas nada tendes a temer, uma vez que a vossa alma está separada do corpo. Renunciai a qualquer inquietação, que não é razoável agora. Que quereis? Acaso sois senhor das vossas impressões? Quanto a mim, não sei onde estou doido. Então o espírito estava fora de si e eles foram insistindo em convidá-lo e ele, logicamente, não vai dar resposta muito educada nesse momento. Esforçai-vos por ser calmo. Não posso, porque estou louco. Esperai que eu vou invocar toda a minha lucidez. Então, logicamente, que ele matou, foi condenado à morte. Durante o tempo que ele estava esperando a condenação, ele fez as suas reflexões, logicamente que fez, sabia que não ia ter nenhum retrocesso na situação, desencarna, fica preso ao corpo. Depois eles vão mostrando para ele, vão procurando ajudar a ele e vão tentar conversar com ele. E o interessante aqui, se eu visse, muito me atemorizaria pelo receio de que me fizeste outro tanto. Então, quem ele estava vendo para dizer isso ali? Então, é falando para ele esforçar-se para ser calmo, ele está falando que tem que evocar a lucidez deles. Se orasseis, talvez pudesseis concentrar os vossos pensamentos. Intimido-me, não me atrevo a orar. A questão da oração para os criminosos é uma coisa complicada. Muitas das vezes, ao conversarmos com espíritos que estão em situação difícil no mundo espiritual, eles não aceitam a oração. E quando a gente faz a oração, aí eles começam então a fazer uma retrospectiva da sua vida, fazer uma série de retrospectivas. Alguns dormem e outros choram. A oração é um bálsamo fenomenal para esses espíritos. Orai, que grande é a misericórdia de Deus. Oraremos convosco. Sim, eu sempre acreditei na infinita misericórdia de Deus. E aqui, embora seja um criminoso, ele fala normalmente de Deus, apesar de que era um padre. Compreendeis melhor agora a vossa situação? Ela é tão extraordinária que ainda não posso aprendê-la. Então, ele não tinha nem noção do que estava acontecendo com ele, não estava nem compreendendo o que estava acontecendo com ele. E aqui dá para ver o efeito da oração. Assim que faz a oração por ele, ele chega então a ter um vislumbre maravilhoso daquilo que ele estava sentindo, em condições de sentir. Vedes a vossa vítima? Parece-me ouvir uma voz semelhante à sua, dizendo-me, não mais te quero. Será talvez um efeito da imaginação? Estou doido, vou-lo asseguro, pois que vejo meu corpo de um lado e a cabeça de outro, afigurando-me, porém que vivo no espaço, entre a terra e o que denominais céu. Então, como ele foi guilhotinado pelo que ele está falando aqui, a cabeça de um lado e o corpo do outro, e ele fica naquela situação de desespero. Interessante que às vezes tem espírito que morre na situação assim, ele pega a cabeça, bota debaixo do braço e acredita que a cabeça dele está debaixo do braço. Ele não lembra que a cabeça espiritual dele está no local. Apenas ele está carregando uma cabeça que ele plasmou debaixo do braço, pedindo para as pessoas acolarem. As coisas são bem psicodélicas, porque o espírito ele fica num desespero enorme quando ele passa por uma morte tão abrupta de situações que ele não tem o domínio sobre ela. Sinto como o frio de uma faca prestes a decepar-me o pescoço. Mas isso será talvez terror da morte? Também me parece ver uma multidão de espíritos a rodear-me, olhando-me compadecidos, e falam-me, mas não os compreendo. Então, o que os espíritos falam para ele, ele não compreende, sente que tem uma multidão de espíritos em torno dele. Mas uma coisa aqui que a gente tem que voltar. Não mais te quero. Será talvez um efeito da imaginação? Por que não mais te quero? Não vou comentar, só fica a indagação. Os espíritos falam para ele e ele não compreende, por isso a importância da comunicação na mediunidade, porque ali, com os fluidos do médium, ele consegue ouvir um pouco mais. Entretanto, entre esses espíritos, há talvez um cuja presença vos humilha, por causa do vosso crime,
Dir-vos-ei que há apenas um que me apavora, o daquele a quem matei. O único que ele fica apavorado é ver o espírito daquele que ele matou. Lembrai-vos das anteriores existências? Não, estou indeciso, acreditando sonhar. Ainda uma vez preciso tornar a mim. Ou seja, o espírito tem uma grande dificuldade de voltar a si, e normalmente acontece com as pessoas que morrem guilhotinada ou enforcada. Todos terão muita dificuldade de voltar a si. Existem, logicamente, diferenças, conforme já vimos, que depende, o gênero de morte vai estar muito subordinado, as consequências do gênero da morte vai estar muito subordinado às causas e às predisposições anteriores daquela alma. 3 dias depois. Então, naquele primeiro dia, eles forçam a conversa com ele mais, procuram acalmá-lo, procuram esclarecê-lo, e depois de 3 dias, reconhecei-vos melhor agora? Já sei que não mais pertenço a este mundo, e não o deploro. Pesa-me o que fiz, porém meu espírito está mais livre. Sei a mais que há uma série de encarnações que nos dão conhecimento úteis, a fim de nos tornarmos tão perfeitos quanto possível a criatura humana. Então, cada encarnação vai levá-lo a se tornar mais aperfeiçoar, vai levá-los a ficar numa condição melhor. Ele já compreende isso, ele já sabe que existe isso, mas ainda tem as suas dificuldades, mas começa a se arrepender do crime. Sois punido pelo crime que cometeste? Sim, lamento o que fiz, e isso faz-me sofrer. Então, por ele ter matado, ele começa a lamentar, aquilo ali traz o remorso para ele, o sofrimento, e aí é um sofrer. Qual a vossa punição? Sou punido porque tenho consciência da minha falta, e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. A partir do momento que ele toma consciência de uma série de fatos que acontecem naturalmente dentro do processo reencarnatório, ele começa a ver que ele não tinha o direito de tirar a vida daquelas pessoas e começa então a compreender que ele precisava de agir de uma forma mais equilibrada naquele momento. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso, enveredando por um caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que, aliás, não fiz. Então aqui já tem um monte de reflexões, ele ouvia a voz da consciência para deixar passar, que não é assim que ele ia resolver o problema, ele teria outros caminhos a seguir, mas em compensação, ele toma aquela atitude e agora ele tem que se esforçar mais ainda para dominar as más paixões, porque ele deveria ter treinado fazer isso em vida. Qual a vossa sensação quando vos evocamos? De prazer e de temor. Por isso, porque não sou mau. Ele tinha o prazer, tinha o temor, mas ele não é mau. Interessante a colocação que ele faz, porque ele tinha... se ele fosse mau, ele viria e ameaçava. Entendo assim. E como ele não é mau, ele tinha medo do que fosse falar, né? E ao mesmo tempo ele tinha o prazer de poder desabafar com alguém que pudesse ouvi-lo. Em que consiste tal prazer e tal temor? Prazer de conversar com os homens e poder, em parte, reparar as minhas faltas, confessando-as. E temor que não posso definir, um quê de vergonha por ter sido um assassino. Se ele era um assassino, ele fica com medo das pessoas cobrarem dele, falarem dele sobre aquilo ali. Bendito o esquecimento do passado. Que se a gente esquece o passado, ele fica anestesiado na nossa consciência e a gente então vai caminhando aqui na Terra com relativa segurança. Mas quando vem o pós-desencarne, nós então começaremos a arcar com as responsabilidades daquilo que nós carregamos intimamente. E às vezes, por isso, não podemos lembrar da nossa vida durante aqueles momentos que lá estamos
após esse desencarne. E tem que ter muito cuidado ao mexer com o passado, porque o passado é uma coisa muito perigosa. Por isso, já temos um esquecimento natural. Desejais reencarnar na Terra? Até eu peço e desejo achar-me constantemente exposto ao assassínio, provando-lhe o temor. E como que ele vai estar próximo do assassino? Dentro de uma família. Pai, mãe, filho, primo, tio. Ou seja, a pessoa vem sempre dentro de um grupo onde ele vai passar por certas situações, certas expiações. Nota: Monsenhor Cibur, evocado, disse que perdoava o assassino e orava para que ele se arrependesse. Disse mais que, posto estivesse presente a sua evocação, não se lhe tinha mostrado para lhe não aumentar os sofrimentos, porquanto o receio de o ver já era um sintoma de remorso. Era já um castigo. Então, eles também evocam o senhor Cibur, conversam com ele, aqui só vê um resumo, por alguns motivos, da situação, só é publicado então o resumo do que o Monsenhor Cibur coloca. O homem que mata sabe que, ao escolher nova existência, nela se tornará assassino? Não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, tem probabilidades de matar um semelhante, ignorando, porém, se o fará, pois está quase sempre em luta consigo mesmo. Então, se você matou uma vez, na hora que você reencarnar, você tem propensão a matar? Você tem que lutar consigo mesmo para não fazer isso. Você não faz. Esse é o grande perigo. Então, todos nós, quando estamos aqui na Terra, quando estamos passando por um processo reencarnatório, temos que ter os devidos cuidados para não cairmos em determinadas situações, para não criarmos determinadas situações que venham criar outros tipos de problemas para nós, outros tipos de constrangimento. Nota: a situação de Verger, ao morrer, é a de quase todos os que sucumbem violentamente. Não se verificando bruscamente a separação, eles ficam como aturdidos, sem saber se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada, por desnecessária ao seu remorso. Mas outros espíritos, em circunstâncias idênticas, são constantemente acossados pelo olhar de suas vítimas. Então, Verger, como ele já tinha perdoado, já tinha entendido o mecanismo, perdoado não, já tinha se arrependido, já estava tomando as atitudes de interiorização de si mesmo, procurando rever-se a si mesmo, não deixaram que ele visse o assassinado dele ali do lado, a sua vítima, para que ele pudesse caminhar com mais tranquilidade nesse processo de regeneração. A enormidade do delito, Verger acrescentara a agravante de se não ter arrependido ainda em vida, estando, pois, nas condições requeridas para a eterna condenação. Mas logo que deixou a terra, o arrependimento invadiu-lhe a alma e, repudiando o passado, desejava sinceramente repará-lo. À medida que ele quer reparar seu erro, à medida que ele quer reconstruir o seu erro, então ele começa a ter as melhoras necessárias ao seu processo de evolução. A isso não impele a demasia do sofrimento, visto como nem mesmo teve tempo para sofrer, mas o alarme dessa consciência desprezada durante a vida e que ora se lhe faz ouvir. Então, durante a vida, ele desprezou a consciência, não se arrependeu de ter cometido crime, pelo menos demonstrava isso, não é? Porque ele demonstrava que ele realmente estava sentindo desta forma. Porque não considerava valioso esse arrependimento? Porque admiti-lo dias antes como salvante do inferno e depois não? E porque finalmente o Deus misericordioso para o penitente em vida deixaria de o ser por questões de horas mais tarde? Fora para causar admiração a rápida mudança, algumas vezes operada nas ideias de um criminoso, endurecido e impenitente até a morte. Se o trespasse lhe não fosse também bastante, às vezes, para reconhecer toda a iniquidade da sua conduta. Então, ele despertou rápido, ele entendeu a situação que ele vivenciou, entendeu a situação que ele passou,
e começou então a tomar as atitudes, a posição que fosse mais condizente, que fosse melhor para ele dentro do processo evolutivo dele, dentro do processo de melhoria íntima que ele precisava estabelecer. Contudo, esse resultado está longe de ser geral, o que daria, em consequência, o não haver espíritos maus. Arrependimento é muitas vezes tardio, e daí a dilação do castigo. Por isso que existe o espírito mau que demora para arrepender-se, demora para começar o processo de restituição de si mesmo e de melhoria de si mesmo. Então nós precisamos, e todos nós temos que ter esse compromisso, de sempre refletir sobre a nossa conduta, a nossa forma de agir, para ver como que nós estamos tomando nossas atitudes, de que forma nós estamos interagindo e agindo para conquistarmos um futuro melhor no plano espiritual. A obstinação no mal em vida provém, às vezes, do orgulho de quem recusa submeter-se e confessar os próprios erros, visto estar o homem sujeito à influência da matéria, que, lançando-lhe um véu sobre as percepções espirituais, o fascina e desvaira. Quando a gente está obstinado a fazer o mal estando em vida, vai trazer para a gente uma série de situações, uma série de complicações devido à vaidade, à arrogância, com o qual não vamos chegar no mundo espiritual. E aí a pessoa, logicamente, vai se recusar cada vez mais a se submeter e confessar os próprios erros. O homem, então, está sempre sujeito à influência da matéria. E aqui fica sempre preso a esses conceitos mais materialistas possível na grande maioria das pessoas. Mas no plano espiritual, já sem a influência da matéria, as coisas muitas das vezes mudam. Porque aquele véu que tinha de proteção das percepções espirituais, ao cair, a gente vai ficar ou fascinado ou desvairado. Depende da situação. E esse aí teve sorte do grupo do Kardec começar a evocá-lo para coletar informações. E, roto esse véu, súbita luz o aclara, e ele se encontra senhor de sua razão. A manifestação imediata de melhores sentimentos é sempre indício de um progresso moral realizado, que apenas aguarda uma circunstância favorável para se revelar, ao passo que a persistência mais ou menos longa do mal, depois da morte, é incontestavelmente a prova de atraso do espírito, no qual o germe do bem, de modo a se lhes serem precisas novas provações para se corrigir. Então, a maioria dos espíritos tem uma grande dificuldade para recuperar-se no mundo espiritual. Agora, quando esse véu que nos cobre no corpo físico, que eles falam do véu, mas um véu bem espesso, para a gente não ver os espíritos, à medida que ele se desfaz, muitas das vezes, aqueles que já têm o lampejo do bem, começa a despertar neles os bons sentimentos, os bons ideais, e ele então vai crescer mais, porque já é indício de um progresso moral. E o que fica faltando para ele? Uma circunstância favorável para se revelar, ao passo que a persistência mais ou menos longa no mal, depois da morte, mostra que é uma pessoa obstinada no mal, que ela tem mais dificuldade de expressar os bons sentimentos. Então, nós temos que prestar atenção nesses detalhes e também, lógico, que quanto mais tempo você leva para despertar, para desabrochar desses bons sentimentos, mais atrasado é o espírito. Porque espíritos adiantados, logo após a sua desencarnação, começam a recuperar a sua integridade e também tomar consciência dos seus erros, começa o arrependimento, começa também o processo de reparação desse erro. Agora, os espíritos mais atrasados, eles vão se comprazer nessa circunstância, nessa situação, por um tempo que varia de espírito para espírito. Paz e luz, que as bênçãos do Mestre estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo.